Meus cumprimentos aos alunos e alunas desse curso de extensão em Segurança Alimentar e Nutricional. Eu sou Bacarim, professor da Unesp no campus de Jaboticabal, e hoje eu vou falar de um aspecto do plano municipal de segurança alimentar, que são os indicadores de monitoramento desse plano. Vocês sabem, vocês já viram em aulas anteriores, que os municípios, ao molde do governo federal, ao molde do governo estadual, os municípios podem fazer seus planos de segurança alimentar e nutricional com uma validade de 4 anos. Quem organiza este plano, quem faz o plano, elabora o plano, são as CAISANs, as Câmaras Interinstitucional de Segurança Alimentar e Nutricional. No caso dos municípios, as câmaras que agregam as secretarias municipais, órgãos públicos municipais que trabalham em diferentes aspectos com a segurança alimentar e nutricional. Eu vou destacar nesta aula a questão dos indicadores do plano, porque o plano estabelece metas. E as metas são diferentes em cada um dos municípios. Não são as mesmas as necessidades. Alguns municípios são mais agrícolas, com maior população rural, com maior quantidade de jovens, né? Outros têm comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Então são diferentes realidades nesse país que é tão diverso, tão grande. E é um desafio fazer esse plano. Mas além da elaboração do plano, a gente precisa ter acompanhamento, mas o mais objetivo possível desse plano. Não ficar no achismo, né? A gente costuma fazer isso. Acho que é assim, acho que é assado. Tá bom, o achismo tem a sua função, o sentimento das pessoas tem a sua função. Mas é sempre bom balizar em indicadores, em números, em avaliações. Isso é sempre importante de se fazer quando se elabora um plano. Eu vou falar das dimensões que se propõe em nível nacional para se avaliar o plano. Tá? São 7 as dimensões propostas em nível nacional para que o plano seja elaborado e depois seja avaliado e que isso resulte em indicadores. Então, uma primeira dimensão que diz respeito à produção de alimentos. E é importante os municípios verificarem como que se dá a produção de alimentos em nível local. Se tem produtos de hortigranjeiros, por exemplo, em nível local, nem todos os municípios vão ter essa condição. Tem municípios muito urbanizados. Mas é importante que se verifique que tipo de produção tem no município e que tipo de agricultor tem no município. Quem produz? São agricultores familiares, são agricultores que abastecem o mercado local, ou podem abastecer o mercado local, o plano pode incentivar o abastecimento do mercado local. Então é importante que se faça uma análise da produção local de alimentos. A produção resulta na segunda dimensão, está relacionada, melhor dizendo, com a segunda dimensão de análise de indicadores da segurança alimentar e nutricional, que é justamente a disponibilidade de alimentos. Simplesmente porque se produz, não quer dizer que as pessoas vão ter esse alimento disponível. Não é? Então, se você pensar num caso nacional, um país produz alimentos, mas ao mesmo tempo ele exporta alimentos. Então isso já não fica mais para a sua população. Ele importa alimentos, então traz alimentos de outros países para abastecer a sua população. Então a disponibilidade soma a produção, no caso nacional, a exportação e a importação de alimentos. É evidente que isso no nível do município não vai acontecer, não há exportação e importação externa, estou falando. Né? É evidente que os municípios compram produtos de outros locais e vendem produtos para outros locais.
mas isso é difícil de contabilizar. Mas há um outro aspecto dessa disponibilidade. Há muitas perdas no consumo e na própria produção e no transporte de alimentos. Então, você pode trabalhar com a redução de perdas, ou seja, tentar verificar se o comércio, no comércio, nas casas das pessoas, ou mesmo na produção do seu município, se há perdas de produção e tentar ter políticas para que essas perdas diminuam. Se você diminui as perdas, a produção sua vai propiciar uma disponibilidade maior. Se as perdas se mantêm altas ou até aumentam, o que você produz, uma grande parte não fica disponível para a população. Então essa é a história das perdas, a questão das perdas na produção de alimentos, no consumo de alimentos. É sempre bom dar uma verificada e é possível trabalhar com algumas ações em nível municipal. A outra questão que se deve analisar é a renda das pessoas. Tá? A renda das pessoas influencia por demais no acesso à alimentação, a todos os bens, né? Mas nós estamos tratando da alimentação. Então é importante a gente acompanhar a renda per capita da população local, qual o nível de renda per capita que o município tem. Quanto maior a renda per capita, maior a possibilidade de ter acesso à alimentação e menor comprometimento da renda com gastos alimentícios. Então, as pessoas, uma renda per capita muito baixa vai fazer com que as pessoas gastem uma parcela muito grande da sua renda com alimentos. Mas não é só a renda per capita, que é um valor médio, que a gente deve considerar, porque essa renda per capita pode ser muito enganosa. Pode ser alta, mas isso ser puxado por um grupo pequeno de famílias que tem uma renda muito alta, enquanto há um grupo muito grande de famílias com renda muito baixa. Então é importante verificar a situação das famílias com renda menor, que essas têm mais dificuldade de ter acesso a alimentos. Então tem que ver como que é a distribuição de renda nos municípios e ver algumas situações específicas. Nós sabemos, por exemplo, que no país a renda recebida pelos negros, pretos e pardos é mais baixa do que a renda de outras pessoas. Então nós precisamos ter uma ação específica para essa categoria. Nós temos também as comunidades tradicionais, também tendem a ter uma renda menor, quilombolas, indígenas. Então, se no município existe esse grupo de pessoas, tem que ser olhado com mais cuidado, mais especificamente, pensando que eles vão ter mais dificuldade de ter acesso à alimentação. Há uma questão conjuntural também, não é? Nós estamos numa crise econômica e isso afeta a renda das pessoas. Então a gente tem que incorporar o momento da economia e talvez até ter ações emergenciais para garantir que as pessoas tenham acesso à alimentação. Então os indicadores de renda são indicadores muito importantes para a gente analisar. A gente tem que ver também o acesso à alimentação adequada e saudável, inclusive a água. Tá? Então, como que as pessoas conseguem, se têm acesso, se estão com alimentação saudável. Então, a gente pode usar, que é muito comum usar isso no país, não é difícil fazer isso em nível municipal, a escala brasileira de insegurança alimentar. Então você tem uma adaptação que o Brasil fez, que criou essa escala e que já fez medidas em nível nacional. Pode ser feito no município, é um questionário que é aplicado para grupos populacionais. Daí você classifica as famílias em segurança alimentar, as famílias que têm segurança alimentar, e classifica as famílias que estão em insegurança alimentar, que pode ser uma insegurança alimentar leve, pode ser uma insegurança alimentar moderada ou pode ser uma insegurança alimentar grave. Então você vai ter um diagnóstico da situação de insegurança alimentar reportado pelas famílias do seu município. Isto não são medidas clínicas, é um questionário que você pergunta para as famílias
como que ela está, várias questões, como que ela está sentindo a questão nutricional, a questão da fome. Né? Essa é uma medida. Nós temos que acompanhar também, né, na questão da alimentação adequada, indicadores nutricionais. Nós, no Brasil todo, nós somos consumidores excessivos, na média, hein, de açúcar. Isso é um problema sério, já que a diabetes, por exemplo, é uma das doenças mais preocupantes hoje em dia, não é? Associado ao excesso de consumo de açúcar. Nós estamos também aumentando muito o consumo de gorduras, de lipídios, quase acima do que é recomendado, né? Na média também. Então, temos que acompanhar essa questão. E coisas mais específicas, como consumo de ferro para evitar anemia, consumo de vitamina A, né? Esses indicadores da qualidade da alimentação têm que ser acompanhados. E por que a gente incorpora nisso a água? O acesso à água. Não é tão óbvio, mas vamos lá. Né? A água, além da finalidade em si, também de fazer parte da fisiologia humana, se ela não tiver uma boa qualidade, ela pode provocar doenças que complicam a nutrição, trazem efeitos danosos à nutrição, as disentirias, por exemplo. Então, tanto o fornecimento de água de boa qualidade como o esgotamento, né, doméstico, o esgoto doméstico, é importante, está muito associado à questão de segurança alimentar e nutricional, especialmente no aspecto de acesso à alimentação adequada. Bom, tem indicadores ligados à saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados. E aqui esses indicadores, nós temos que trabalhar com duas questões já no Brasil, né, e nos municípios. Primeiro, a questão da desnutrição, que esta é uma questão, pelo menos, né, até antes dessa crise, ela vinha diminuindo de importância. O Brasil como um todo, saiu do mapa da fome. Brasil como um todo. Isso não quer dizer que em algumas regiões, na área rural, algumas regiões, e alguns dos municípios, a questão da desnutrição tenha deixado de ser importante. Né? Pode ser que ela seja muito importante, portanto, tem que ser acompanhada. Não é? Então, as medidas antropométricas, o peso, a altura, especialmente das crianças, tem que ser acompanhada, tem que verificar se nós temos problemas com esses indicadores nos municípios. A falta de problemas de peso também, baixo peso em adultos, tem que ser acompanhado, embora isso seja um problema pequeno no Brasil de maneira geral, mas localizadamente pode ser alto. E junto com a deficiência nutricional, nós temos problemas do excesso de peso, do sobrepeso ou da obesidade. Isto vem aumentando muito no país. Eu sugiro que vocês prestem atenção muito nesta questão, porque não é uma questão simplesmente estética, é uma questão de estar associada a doenças que matam as pessoas. Né? Pressão alta, problemas de alguns tipos de cânceres, problemas cardiovasculares associados à má nutrição, que é perceptível através das medidas corporais. Né? Então, o sobrepeso, a obesidade tem crescido bastante no país entre mulheres e entre homens, e não só os adultos, entre os adolescentes também. Né? Então, este é um indicador importante de ser acompanhado nos planos de segurança alimentar e nutricional. Nós também temos questões ligadas à educação. Então, há uma associação entre o número de anos de estudo das pessoas e a diminuição dos problemas de segurança alimentar e nutricional. Várias pesquisas têm mostrado isso. Então, é importante que a gente procure acompanhar indicadores do nível de analfabetismo, do número de anos que as pessoas passam na escola tem ensino formal, em cada um dos municípios.
E, por fim, a sétima dimensão do acompanhamento dos indicadores para o monitoramento de SAM está relacionado com os programas relacionados com a garantia de segurança alimentar e nutricional, com o direito humano de uma alimentação adequada. Então, aí a gente pode pensar em acompanhar aquelas ações ligadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Então, você tem aí políticas públicas ligadas ao crédito rural, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que é um programa de crédito, então pode-se verificar no município se os agricultores conseguem acessar o PRONAF, é possível ter esse tipo de dado. Nós temos programas de compra pública, o programa de aquisição de alimentos, o artigo 14 do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante compra de produtos da agricultura familiar, isso pode ser verificado também no município. Nós temos programas de assistência técnica e extensão rural, é importante, pode ter uma ação municipal importante nisso, levando novos conhecimentos para os agricultores, conhecimentos tecnológicos e conhecimentos de legislação e de políticas públicas. Muitas vezes os agricultores não têm a informação, não têm acesso à informação de políticas públicas. Então seria importante a gente acompanhar se os órgãos municipais de assistência técnica e extensão rural conseguem ter um desempenho de levar essas informações para os agricultores. Temos que acompanhar os programas de transferência de renda, não é? A produção somente dos alimentos não garante que as pessoas se alimentem. Elas precisam ter renda, precisam ter acesso à alimentação. E o Brasil desenvolveu, nas últimas décadas, programas importantes para aumentar a renda das pessoas e garantir acesso à alimentação. Vou destacar dois deles. O primeiro é o programa Bolsa Família. Então, em nível municipal, é importante verificar quantas famílias estão sendo atendidas por essa política, por esse programa, se há famílias enquadráveis nas condições do Bolsa Família que não estão ainda recebendo, né? E acompanhar, inclusive, a vida dessas pessoas no que se refere à melhoria das condições de segurança alimentar e nutricional. Um outro programa de suplementação de renda muito importante é o benefício de prestação continuada, que atende idosos e pessoas com deficiência que não conseguiram contribuir para a Previdência Social e têm um nível de renda muito baixo, né? O BPC, como é conhecido, também é um programa muito importante de suplementação de renda. Todos os estudos mostram isso, que um dos fatores fundamentais para o Brasil ter deixado o mapa da fome recentemente, em 2015, foram os programas de suplementação de renda. E dá para acompanhar isso em nível municipal. Outro grupo de programas que nós devemos acompanhar em nível municipal são aqueles programas que ofertam alimentos a estudantes, a trabalhadores e a outros grupos sociais. No caso dos estudantes, é evidente que o programa básico que a gente tem que acompanhar, tem que estabelecer metas e acompanhar seus indicadores, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que conta com verba federal, em alguns estados com verbas do estado, e em muitos municípios, especialmente os municípios do sul e alguns do sudeste, com verbas das próprias prefeituras, né? Então aí você tem indicadores mais quantitativos, número de estudantes atendidos, mas você tem indicadores qualitativos. A Política Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, apregoa que se forneçam no mínimo 3 porções de frutas e legumes, verduras, por semana para os alunos, né? Então a qualidade nutricional da alimentação escolar também pode ser acompanhada em nível municipal. Se de fato o PNAE está sendo executado comprando produtos dos agricultores familiares, especialmente dos agricultores familiares do município. Então há uma grande
um grande campo de atuação no acompanhamento da alimentação escolar nos municípios com indicadores. Tem o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, aí o município não tem uma ação direta sobre isso, mas pode estimular que isso aumente entre as empresas, que mais empresas forneçam vale alimentação, ticket de alimentação para os seus trabalhadores. E tem ações de distribuição, ou emergencial, ou numa situação de miserabilidade muito alta, de distribuição de alimentos, né? Então você pode ter esse tipo de ação também, e é importante que a gente acompanhe isso. Ainda no que se refere à oferta de alimentos a grupos populacionais, nós podemos pensar em ações municipais que digam respeito a restaurantes populares, ou cozinhas comunitárias, ou bancos de alimentos. Então há ações locais, muitas vezes em convênio com governos estaduais ou federal, que signifique que você tenha um local público para as pessoas se alimentarem com custo mais baixo. São os restaurantes populares, né? Não é uma grande rede no Brasil, mas várias cidades e alguns estados têm, e municípios têm ações de restaurantes populares, né, que ofertam um alimento de boa qualidade, uma alimentação de boa qualidade e uma alimentação barata. Então isso pode ser pensado. Cozinhas comunitárias também, e temos os bancos de alimentos. O que são bancos de alimentos? O banco de alimentos é a distribuição, o aproveitamento daqueles produtos que podem ser desperdiçados e que estão em boas condições de consumo. Então a gente vê muito desperdício de alimentos em varejões, em feiras livres, frutas, legumes, verduras, né, que perderam um pouco a qualidade, a aparência, mas estão em boas condições nutricionais. Nós temos produtos que estão próximos da data de vencimento, mas podem ser consumidos. Então há experiências ricas no Brasil, especialmente em cidades maiores, é bom que se diga, da criação de bancos de alimentos, das prefeituras, dos órgãos públicos criarem, ou mesmo privados, criarem mecanismos de captação desses alimentos em boas condições nutricionais, mas que seriam descartados, e redistribuir esse alimento, né? Então essa é outra ação que os municípios podem adotar. Um outro conjunto de informações é o acesso à água, tá? Então, nós temos no país ainda deficiências de abastecimento de água de qualidade, mesmo no setor urbano. Então, uma boa parte da população brasileira não tem acesso à água de boa qualidade. Então, isso é importante contemplar nos programas no plano de segurança alimentar e nutricional. Água de boa qualidade melhora a qualidade da comida, melhora a situação das pessoas para fisiologicamente usar o alimento que ingere. Então, tanto a água quanto o esgotamento sanitário é importante que faça parte, as políticas nessa área sejam acompanhadas. Temos que pensar também em acompanhar a alimentação e a nutrição pensando mais na saúde pública, mais na questão da saúde, na questão nutricional. Então é importante que a gente leve em conta que existe um sistema de vigilância alimentar e nutricional no país, o SISVAN, que os municípios deveriam aderir, né? Então há muitos municípios que aderem a esse acompanhamento das condições nutricionais das pessoas. Então, pode ser que em algum lugar, algum município, haja uma incidência de anemia por carência de ferro muito alta, ou haja uma incidência de hipovitaminose, ou seja, uma ingestão abaixo do normal de vitamina A, muito alta também. Então, isso é importante que a gente acompanhe. A questão do aleitamento materno tem que fazer parte, né, dessa questão, o estímulo ao aleitamento materno, o estímulo a bancos de leite, isso tem que fazer parte, programas
desse tipo. Tem que se pensar em estimular a alimentação mais saudável. Podemos pensar em programas com os escolares, né? Associar a alimentação escolar a um programa de educação alimentar, tomando muito cuidado com isso, né? Porque há questões sociais, às vezes, difícil de ser sanada, né? Então, a pessoa aprende que o alimento tem que ser rico em vitaminas, em sais minerais, tem que ser diverso, mas a sua condição social na sua família é difícil de ser implementada. Então, tomar cuidado com cada realidade. Mas pensar em divulgar, ter programas de educação alimentar, programas de práticas, de exercício físico, não é? Porque isso é uma maneira de você combater a obesidade e melhorar a saúde das pessoas. Por fim, a gente tem que pensar em ações, acompanhar ações para educação em segurança alimentar e nutricional. Divulgar a ideia de SAM, muitas vezes as pessoas ainda não têm o entendimento adequado na prática do que é segurança alimentar e nutricional, que mesmo porque é difícil, não é? Segurança alimentar e nutricional não é uma ação, é um conjunto de ações que envolve área de produção, área de abastecimento, área de nutrição, área de saúde, área de educação. Divulgar, tentar incorporar no dia a dia das pessoas a preocupação com o SAM. Ter programas de educação alimentar, né, estimulando que as pessoas tenham um melhor consumo. Bom, então essas são as preocupações, os indicadores que se sugere que sejam incorporados no plano municipal. Eu sugiro que vocês vejam esta aula, a nossa apresentação em PowerPoint, e vejam também, com atenção, os 2 planos nacionais de segurança alimentar e nutricional que se fizeram no país. O primeiro que já ocorreu, plano de 2012 a 2015, então os planos são de 4 anos, 12, 13, 14 e 15, esse já se encerrou, né? E nós estamos na vigência de um novo plano de 2016 a 2019. Leiam esses planos, vejam as questões dos indicadores e como esses indicadores podem ser trazidos em nível municipal e podem ser acompanhados. Um bom plano não é aquele plano muito grande, com uma série de intenções, mas intenções não baseadas na realidade local. Um bom plano é aquele que está muito vinculado à realidade local e que seja factível e que seja acompanhado. Não é fazer o plano para cumprir uma obrigação, mas é fazer um plano para, de fato, conduzir as ações municipais e acompanhar essas ações municipais, e os indicadores têm papel fundamental nisso. É isso aí. Até uma próxima oportunidade. Ok, então, olá a todos. Meu nome é Carmen Priscila Bock. Eu trabalho na Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, no MDS, no Ministério do Desenvolvimento Social. E, há algum tempo, a Secretaria Executiva e a própria CAISAN têm se preocupado e têm construído toda um conjunto de ferramentas em relação à questão dos indicadores da segurança alimentar. Então, é isso que eu quero, então, apresentar para vocês hoje. Bom, a gente já vem trabalhando lá na Secretaria Executiva há um bom tempo nessa questão da construção de indicadores de segurança alimentar e nutricional, né? Nós temos uma política nacional, nós temos um plano, o segundo plano já em vigência, e uma preocupação muito forte lá na CAISAN, principalmente
ali na Secretaria Executiva é de desenvolver instrumentos e trabalhar com indicadores que possam mensurar tanto a situação da segurança alimentar da população brasileira, quanto a questão do monitoramento do plano, né? Então, e uma das preocupações nossas também é que os estados e municípios, né, já que o CISAM é um sistema que deve funcionar tanto no nível horizontal, numa articulação horizontal, dentro da instância de governo, né, que seja estadual, nacional, estadual, municipal, a gente também tem que fazer com que ele funcione de forma vertical. Então, ou seja, que haja uma articulação entre o nacional, o estadual e o municipal. Então, dentro dessa perspectiva e dessa estratégia, a gente sempre está trabalhando, a gente sabe que tem indicadores, que são indicadores que têm que conseguem dimensionar, conseguem mensurar algo no nível mais macro, né, alguns indicadores nacionais, que você tem pouca desagregação, outros você consegue chegar até a desagregação estadual, e principalmente as pesquisas amostrais do IBGE, e outros você consegue ainda desagregar a nível municipal, o que é mais difícil, né? Hoje, a gente, no nível municipal, a gente tem à disposição, né, como base de dados, como base de informação, são menos as pesquisas amostrais, IBGE, e mais a que a gente chama de cadastros administrativos, né? Eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem o cadastro do Bolsa Família, o CadÚnico, os dados disponíveis pela saúde, por exemplo. Então, e a gente tem uma preocupação de que a gente possa, tanto no nível nacional, estadual, municipal, ter indicadores, ter os mesmos indicadores, né? Então, é esse o nosso esforço. Então, dentro desse esforço, bom, então, primeiro, assim, o que diz o decreto 7272, que é o decreto que institui a política de segurança alimentar? Se apresenta as dimensões de análise que devem ser contempladas, né, no monitoramento da segurança alimentar e nutricional. Nós temos os indicadores de a dimensão produção de alimentos, disponibilidade de alimentos, renda e condições de vida, acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água, saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados, educação. E também programas e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Esse conjunto de 6 indicadores, do 1 a 6, a gente chama de indicadores de contexto ou determinantes da ação. Ou seja, é o conjunto desses indicadores que vão te dar o contexto da segurança alimentar, seja a nível nacional, estadual, municipal. E a gente tem a sexta dimensão, que são os programas e ações relacionados à segurança alimentar e nutricional, ela tem relação com o monitoramento do plano, ou seja, a gente vai monitorar o plano para ver se os programas e ações relacionadas à segurança alimentar estão funcionando, estão sendo executados para garantir o conjunto as outras dimensões, né, para dar conta das outras dimensões. E a gente recentemente criou um instrumento, uma ferramenta muito interessante que a gente chama de relatório SAN nos municípios, né? Então, toda a minha apresentação aqui, ela vai ser baseada nos indicadores que são apresentados nesse relatório SAN no município. Eu coloquei aí o site, né, onde onde esse relatório está disponibilizado. O relatório é um conjunto de informações, né? No final eu posso até mostrar, a gente vai estar eu vou estar disponibilizando também para vocês um relatório. Eu tenho aqui um relatório, eu tirei um relatório do município de Cascavel, aqui aí no Paraná, para tentar apresentar um pouco essas informações, para poder trabalhar essas informações. Mas é um relatório muito fácil de ser coletado, de ser
tirado na internet. Vocês vão até esse endereço que está aí, né? Esse endereço aqui, e você vai clicar lá, o seu estado, o seu município, o relatório vai sair. O relatório, então, ele apresenta um texto, é um relatório mesmo, ele é um texto, onde dentro desse texto, a gente buscou informações para cada município, né? Então, que informações são essas? São indicadores de contexto da segurança alimentar, conforme eu já falei na outra tela, né? Então, apresenta indicadores de produção de alimentos, renda e saúde. Então, daquele conjunto que eu mostrei anteriormente, a gente conseguiu achar algumas, não é tudo que a gente consegue achar no nível municipal, mas a gente conseguiu alguns que eu vou apresentar então para vocês. E ele apresenta também indicadores do sistema, que a gente chama do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que envolve tanto a estrutura do CISAM no município, quanto os programas e ações de SAM executados localmente, né? Então, essa aí é a página, quando você clica aquele endereço na internet, aparece essa página. Então, você vai clicar ali o estado que você pode clicar tanto aqui quanto aqui, e em seguida você vai clicar aqui e vai, então, entrar uma tela onde você vai escolher o município que você quer e vai, então, e depois de um tempo você tem que ter assim, demora um pouco, porque você carrega muitas informações, então às vezes demora uns 3 minutos para carregar o relatório, tenha paciência, e depois você vai ter o relatório já organizado do seu município, tá? Ele só tem para município, não tem por estado. Houve toda uma preocupação de filtrar esses indicadores para o município, porque se a gente mistura estado com município, alguns indicadores tem para o estado, não tem para o município, então o foco foi indicadores municipais, né? Então a gente começa, nesse relatório você vai encontrar, então que indicadores que estão nesse relatório, que são indicadores para medir, então, a segurança alimentar e a execução do plano municipal. Temos indicadores de produção de alimentos, né? Então, você encontra lá dados da pesquisa agrícola municipal do IBGE e número de estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar e da agricultura não familiar, né? Dados obtidos do censo 2006. Então, são os dados referentes à produção de alimentos, né? Você encontra lá se um conjunto de produtos, né? De culturas alimentares, grãos, frutas, hortaliças, tem todos os tipos ali, são os alimentos mais consumidos, inclusive, pela população, e diz, então, qual a capacidade produtiva daquele município. Também apresenta como é que está organizada a agricultura familiar dentro do município, né? Tem muitos estabelecimentos em relação aos estabelecimentos de grande porte. Então, é importante também, dado que você apoiar a agricultura familiar, a produção local é uma dos objetivos da política de segurança alimentar. Aí, em seguida, a gente tem um conjunto de indicadores na dimensão de renda e vulnerabilidade, né, que são aqueles indicadores que a gente diz que dão conta, né, são os determinantes do acesso à alimentação. Então, se a renda é baixa ou se existe muita vulnerabilidade social, o acesso aos alimentos ele vai ser prejudicado. Geralmente você tem situações, às vezes, menos ou mais graves de insegurança alimentar, né, devido a essa questão da renda e da vulnerabilidade. Então, nesse caso aí, como você tem, como eu disse anteriormente, a gente tem um cadastro muito bom, que é o CAD único das informações sociais, que é o cadastro que viabiliza o pagamento do programa Bolsa Família, né? Então, assim, através desse cadastro, a gente sabe, assim, quanto de pessoas dentro do município, de famílias e pessoas e crianças, inclusive, estão recebendo abaixo do valor que hoje é o valor
que a gente considera a linha de extrema pobreza e pobreza, né, que é R$ 85 de extrema pobreza e de R$ 170 no caso da pobreza per capita dentro da família, né? Então como é que funciona isso? O cadastro único, ele pega a renda familiar, divide pelo número, se a renda número de pessoas na família. Se a renda per capita for menor que 85, então essa família está em extrema pobreza. Se a renda per capita for menor de R$ 170, essa família está em pobreza. Então, quais informações que a gente apresenta? O número total de famílias inscritas no CAD único. O CAD único, ele cadastra famílias com renda per capita até meio salário mínimo, não são só as de extrema pobreza ou pobreza. O cadastro ele é muito utilizado para focar outros programas sociais, por exemplo, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. Então, esse cadastro ele não é só um cadastro dos que estão em extrema pobreza ou pobreza, mas assim, de pessoas que têm uma renda baixa, né, abaixo cuja renda per capita seja menor do que meio salário mínimo. Número de famílias pertencentes aos grupos populacionais tradicionais específicos inseridos no cadastro único. Que são esses grupos populacionais tradicionais específicos? São as famílias quilombolas, indígenas, população de terreiro ou matriz africana, população de rua, outros ribeirinhos, no caso do norte, pescadores artesanais. Então, todos são grupos que, na maioria das vezes, estão numa situação de vulnerabilidade maior do que a população em geral. Então, nesse caso, também existe o cadastro único, ele tem, quando vai ser cadastradas as famílias, né, o atualizado cadastro, existe uma atenção diferente para esses grupos, né? E aí você tem essas informações também dentro do cadastro único, né? Se dentro daquele número de pessoas lá que estão cadastradas, se tem famílias indígenas, se tem famílias quilombolas. Apresenta também o número de famílias por faixa de renda e apresenta uma outra informação também, o relatório, que é o mapeamento da insegurança alimentar e nutricional, que foi um trabalho que foi feito aqui na Secretaria Executiva aqui da CAISAN, em que foram coletados dados do CISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. No caso, o CISVAN ele tem uma parte que é mais antropométrica, que entra consumo, e uma outra parte que é só de medir, de acompanhar a condicionalidade da saúde no Bolsa, né? E uma dessas condicionalidades é o peso e a altura das crianças cujas famílias estão no Bolsa. Então, são dados muito interessantes que aparecem ali, tanto de baixo peso como acima do peso. E aí nós usamos esse cadastro, essas informações do CISVAN e mapeamos municípios. Aqui eu estou com o relatório do município de Cascavel. A gente tem uma explicação no relatório de como é que foi feito esse mapeamento, né? E no final, de acordo com o mapa Insan, cujo ano de referência é 2014, né? Tem que ver que a gente vai atualizar esse mapa, mas o ano de referência ainda é 2014. O município possui média de déficit de altura para a idade das crianças beneficiárias do programa Bolsa Família, menores de 5 anos, abaixo de 10,1%. Né? E por esse motivo não entrou na análise de vulnerabilidade. Então, existe os municípios que estão no mapa Insan são os municípios cuja média da desnutrição, autoridade das crianças é maior do que 10,1%, que é a média da desnutrição, autoridade das crianças do Bolsa Família. Então, essa é uma informação interessante também para medir a vulnerabilidade da população em relação à segurança alimentar, usando o indicador da desnutrição, no caso. E os indicadores de saúde, em seguida o relatório apresenta indicadores de saúde, né, que são relacionados à vigilância nutricional e estatísticas vitais. Então, o déficit de altura
de altura paridade em crianças menores de 5 anos. Então, todos esses indicadores de contexto, eles vão te dizer, então, qual é a situação do município em termos de segurança alimentar. Você deve ter outras informações, o município faz pesquisas também, existem institutos de pesquisas municipais, trabalhos específicos que são feitos, às vezes, até pela universidade, que também trazem indicadores que também podem ser utilizados quando você vai estruturar seu plano, estruturar quais ações de segurança alimentar que o município deve implementar. Tá? Então, agora, eu vou entrar no outro conjunto de indicadores que o relatório apresenta, que é os indicadores que vão compor o conjunto de metas e programas de segurança alimentar dentro de um plano, né, do plano de segurança alimentar. Uma primeira, aí o relatório apresenta alguns programas e e a estrutura do CISAM, o que o relatório apresenta? A estrutura do CISAM no município, né, se o município tem lei de segurança alimentar, se o município tem Câmara Intersecretarial, se tem um Conselho de Segurança Alimentar e se tem um plano, né? E aqui eu, pegando as informações de essas são o primeiro conjunto de informações, depois o relatório apresenta os programas propriamente dito. Essas informações, essas aqui, algumas outras que eu vou apresentar mais para frente, elas foram retiradas de uma outra pesquisa que foi feita em 2015, a última, que é o MAPA-SAM. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se algum outro, se alguém lá do MDS, o Elcio, já apresentou também, que é uma espécie de um censo SAM, né, que é feito regularmente lá pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pela CAISAM, no sentido de levantar nos municípios quais as ações de segurança alimentar, quais os equipamentos e qual a estrutura da segurança alimentar que existe nos municípios, né? Essas informações, se a gente não faz esse censo, a gente não tem como saber, né? O município ele faz ação de educação alimentar e nutricional, ele tem agricultura urbana, eu não sei. E isso é importante para a gente estruturar o CISAM. Então, os CISAMs, políticos de SAM e todo o sistema, né? Então, essas informações aqui foram uma grande maioria, no caso dessas que eu vou apresentar, da lei, da Câmara Intersectorial, do Conselho e do Plano, foram retiradas. Assim, o que aparece no relatório é o que o município respondeu no MAPA-SAM, na pesquisa do MAPA-SAM. Se não aparecer nada, é porque o município não respondeu o MAPA-SAM. No caso de Cascavel respondeu o MAPA-SAM, declarou que possui a lei, possui Câmara, possui Conselho e está em elaboração o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? Aí, em seguida, o relatório apresenta um conjunto de políticas relativas o conjunto de informações relativas às políticas propriamente ditas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. E aqui a gente organizou de acordo com as diretrizes da política de segurança alimentar. Então, a gente tem uma primeira diretriz dentro da política de segurança alimentar que diz que tem que haver a promoção do acesso universal à alimentação para todas as pessoas, né? Está lá, é a primeira diretriz da política de segurança alimentar. Então, quais os indicadores que dizem se isso está sendo feito, se não está feito, e na verdade, que políticas existem a nível municipal para dar conta dessa diretriz. Aí a gente tem o número de beneficiários do Bolsa Família, né? Então, foi detectado que há uma vulnerabilidade, que há situação de extrema pobreza, então o Bolsa Família é uma das principais políticas que garantem, né, uma renda mínima para as pessoas. O número de beneficiários do BPC,
o número de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, ações de agricultura urbana, número de entidades que recebem doações de alimentos no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos e alunos atendidos e repasses financeiros do PNAE. Então, esse conjunto de informações vão dizer como está a situação da política de promoção do acesso à alimentação, o que existe no município, e também pode ajudar o município, auxiliar o município a melhorar esse conjunto de políticas de forma a atender essa diretriz. Um outro conjunto de políticas diz respeito relativo à diretriz 2 do plano e diz respeito às políticas, diretriz 2 da política de segurança alimentar, e diz respeito às políticas de incentivo à produção e à comercialização da agricultura familiar. Aí, nesse caso, o relatório apresenta dados relativos ao programa de aquisição de alimentos, né? Se o município tem esse programa, se faz, existe PAA. O município também, o relatório também apresenta as compras da agricultura familiar pelo PNAE, se o município está ou não, né? Quanto que ele está comprando da agricultura familiar, e a promoção da produção orgânica e agroecológica. Esse último, os dois primeiros são informações que a gente retira das nossas bases de dados aqui, do nacional, né, sobre o PA e PNAE, e a última é do MAPASAN. Essa promoção da produção orgânica e agroecológica. Vamos pegar um exemplo aqui de Cascavel, novamente, e o indicador, no caso aqui, compra da agricultura familiar pelo PNAE, o município hoje, a aquisição do município, hoje não, 2014, foi de 48%, né? Se a gente pegar aqui, se a gente levar em conta que a lei diz 30% e que a média nacional hoje está em 22%, né, da compra, o município está muito bem, né? Ele está comprando quase metade dos alimentos que são consumidos, que são utilizados na alimentação escolar, está vindo da agricultura familiar, né? É um indicador muito bom. Isso dá uma dimensão interessante de que parece que esses programas de incentivo à agricultura familiar, comercialização, está funcionando bem aqui no município. Uma vez que hoje também a maioria a gente tem o PA agora com menos recursos, atingindo menos os municípios, o PNAE hoje é uma saída interessante para esse incentivo à produção e comercialização da agricultura familiar. Temos também um conjunto de políticas voltadas para povos e comunidades tradicionais, né? Aí nós também temos informações sobre recebimento do Bolsa Família por essas comunidades, o programa Bolsa Verde, que no caso não funciona aí no Sul, mas é um programa lá do Norte, que faz parte do relatório, e o programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Temos também um conjunto de informações relativas às políticas de educação alimentar e nutricional. Essas informações são retiradas do MAPASAN, né? No caso, como Cascavel respondeu o MAPASAN, nós temos essas informações para Cascavel. E ele declarou que tem ações de educação alimentar, de educação no ambiente escolar, educação alimentar, no caso, e também ações de saúde na rotina do serviço de saúde na atenção primária, né? Ações de saúde relativas à educação alimentar e nutricional. Na verdade, existe mais indicadores aí nessa parte. Eu coloquei aí as duas ações que Cascavel declarou fazer, tá? Mas existem outras ações que, dependendo do município, vão aparecer. Temos também um conjunto de políticas de promoção do acesso à água. No caso, se o município tem cisternas, né? As cisternas que são que é um programa do MDS, né? No caso do Sul,
não vai aparecer, porque é um programa que hoje ele está mais restrito, Sul-Sudeste ele está restrito, ele está abrindo agora para outras regiões, mas até pouco tempo ele era restrito à região semiárida, então não para os municípios do Sul e Sudeste isso não vai aparecer. E também temos informações sobre abastecimento de água nas escolas, né? A gente sabe que tem algumas escolas que ainda hoje não tem acesso à água, né? Então é um indicador importante também, uma política importante que tem que ser promovida e que então é importante que o município saiba como que está a situação de abastecimento de água nas escolas dele. Bom, aí então eu estou terminando a apresentação, então só para fazer um resumo, é uma apresentação que tratou de trazer os principais indicadores que existem hoje para o município, indicadores de segurança alimentar, né? Indicadores tanto de contexto, que dão um panorama da situação da segurança alimentar e nutricional local, quanto indicadores de programas, né? Os programas que existem no município de segurança alimentar e que são importantes que o município tenha noção do que existe, saiba, consiga ter esse mapeamento dessas ações, né? E que na elaboração do seu plano ou no monitoramento do seu plano possa, então, avaliar e monitorar e elaborar, no caso de quem está elaborando, e no caso de quem está monitorando, ver se aquele conjunto de ações de fato está funcionando, a execução está a contento, e se aquele conjunto de informações está de fato conformando de políticas, está de fato conformando uma política de segurança alimentar no nível local. Então é isso, muito obrigada então.